Bem-vindo ao canal Saber Linguagem. Meu nome é Lucas Maciel, sou professor na Universidade Federal de São Carlos e um estudioso das obras do Círculo de Bakhtin há quase 20 anos. No vídeo de hoje, nós continuamos falando a respeito do livro Problemas da Poética de Dostoiévski. Estamos no capítulo 1, porque eu estou fazendo vídeos bem detalhados a respeito do conteúdo. Então nós estamos na parte final desse capítulo 1, que é o romance polifônico e seu enfoque na crítica literária. Para quem está acompanhando com a leitura do livro, na minha edição eu estou na página 37, no parágrafo que é: o problema da polifonia foi levantado com muita precisão e amplitude por A.V. Lunacharsky no artigo acerca da multiplicidade de vozes em Dostoiévski. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver como Bakhtin analisa a crítica literária do Lunacharsky, do Kipurtin, do Shklovsky e do Grossman novamente, fazendo, portanto, essa análise que ele tem realizado desses diferentes críticos literários que também leram o Dostoiévski, que também o interpretaram. E à medida que nós vamos olhando como o Bakhtin entende que esses críticos analisaram, quais são os seus acertos, quais seriam, da perspectiva do Bakhtin, os seus erros nessas análises, nós também vamos entendendo melhor como o próprio Bakhtin concebe a ideia do romance polifônico, que ele acredita que só foi constituída plenamente pelo Dostoiévski. Bom, quando o Bakhtin passa aqui a falar do Lunacharsky, nós já temos a publicação do Problemas da Obra de Dostoiévski, ou, em algumas traduções, Problemas da Criação de Dostoiévski. Aliás, esse texto foi recentemente publicado pela editora 34, numa versão traduzida diretamente do russo pelas professoras Sheila Grillo e Ekaterina Américo. Bom, então nós temos em 1929 a publicação do Problemas da Obra de Dostoiévski. E aqui nós estamos lendo Problemas da Poética de Dostoiévski. Portanto, quando Bakhtin está falando a respeito desses críticos, são críticos agora, a partir de então, que nós começamos a ver nesse vídeo, que tiveram a oportunidade de ler o livro do Bakhtin, Problemas da Obra. E é justamente o caso do Lunacharsky, que o Bakhtin vai comentar que ele já leu o Problemas da Obra de Dostoiévski e ele faz a sua análise concordando com, em grande parte, em grande medida, com aquilo que o Bakhtin havia proposto a respeito da ideia do romance polifônico em Dostoiévski. Então, o Lunacharsky partilha da tese bakhtiniana do romance polifônico, acreditando, assim como Bakhtin, que exista uma multiplicidade de vozes no romance e que cada uma dessas vozes representa uma posição ideológica plenivalente. Ou seja, romance polifônico é um romance em que existem várias vozes ideológicas e que cada uma delas mostra um posicionamento ideológico que não vai ser subjugado pela voz do autor ou por de outra personagem. Essas personagens dialogarão sem que nenhuma delas, e nem mesmo o autor, possa dar a sua verdade como uma verdade absoluta. Bom, mas o Lunacharsky, a partir então da leitura que ele faz da ideia do Bakhtin de que exista um romance polifônico criado pelo Dostoiévski, ele vai elencar precursores de Dostoiévski, entre os quais ele vai citar o Shakespeare e o Balzac. E aí já começam algumas divergências do Bakhtin a respeito do modo como o Lunacharsky está entendendo essa polifonia. Segundo o Lunacharsky, o Shakespeare teria criado personagens independentes, assim como o Dostoiévski teria criado personagens independentes, e a semelhança do Dostoiévski, as próprias condições históricas, no caso, a influência do capitalismo, que teria impactado e influenciado a escrita do Shakespeare, também teria impactado e influenciado a escrita do Dostoiévski. Nós já vimos, inclusive, em vídeos anteriores que falavam a respeito de sessões, de partes anteriores desse capítulo, que para alguns críticos literários, o romance polifônico é explicado, inclusive, por conta das condições socioeconômicas da época em que o Dostoiévski escreve, que é o momento em que o capitalismo chega de maneira muito forte ali na Rússia e ele começa a mudar, de alguma maneira, um
os mundos fechados, né, os mundos que tinham seus próprios sistemas ideológicos e que agora precisam olhar para outros modos de ser, de conceber o mundo em termos políticos, econômicos e inclusive filosóficos, éticos, comportamentais. E vai dizer o Lunacharsky, isso também aconteceu lá no Shakespeare, que quando escrevia, né, no contexto em que ele escrevia, também foi impactada a Inglaterra pelo capitalismo naquele momento, o capitalismo nascente que estaria mudando determinadas relações sociais ali na Inglaterra. Bom, e além disso ele vai, como já mencionei, falar que a semelhança do Dostoiévski, o Shakespeare também cria personagens que são independentes do ponto de vista ideológico do autor. Bom, o Bakhtin discorda. E por quê? O Bakhtin vai entender que existem vozes plenivalentes apenas no conjunto da obra do Shakespeare, mas não em uma obra independente. O que ele está dizendo? Olha, no Dostoiévski, se eu pego uma única obra, por exemplo, em Os Irmãos Karamazov, eu vou observar personagens que cada uma expressa a sua ideologia. Se eu pegar Crime e Castigo, eu vou observar personagens que expressam as suas ideologias. E personagens que têm posicionamentos ideológicos, inclusive, que podem ser independentes e até contrários ao do autor. Para o Bakhtin, isso não acontece no Shakespeare. Eu observo personagens independentes, mas não no conjunto de uma única obra, não no interior de uma única obra. Além disso, vai dizer o Bakhtin, os protagonistas do Shakespeare não são ideólogos. O que é um ideólogo para o Bakhtin? Um ideólogo é aquela personagem que pensa para além do seu mundo imediato. Então ele não está pensando apenas nas questões do seu dia a dia, nas questões que o influenciam imediatamente na sua vida. Ele tem a capacidade de pensar em discussões filosóficas, morais, políticas mais amplas que vão para além da sua vida. E no entender do Bakhtin, isso não estaria presente aí na escrita do Shakespeare. Bom, o Lunacharsky, então, ele vai falar a respeito dessa contradição da época do Dostoiévski, que seria também vista lá na contradição na época do Shakespeare. Qual é a questão para o Bakhtin? Falar desse contexto exterior, do fato de que exista um mundo, né, e que viva uma contradição por conta do impacto do capitalismo nesses diferentes mundos, no mundo do Shakespeare e no mundo do Dostoiévski, ao ver do Bakhtin, não explica a nova forma do romance polifônico. Pensemos assim. Existiam outros escritores, como Dostoiévski, que estavam também vivenciando esse mundo de mudanças econômicas na Rússia. Mas eles não conceberam um gênero discursivo novo, que é o romance polifônico, que o Dostoiévski cria. Portanto, para o Bakhtin, embora possa haver uma relevância das condições econômicas, das condições sociais, políticas externas, isso não explica a nova forma do romance, não explica como essa nova forma do romance é pensada. Uma outra questão que o Lunacharsky levanta e da qual o Bakhtin também vai discordar é a questão da duplicidade da personalidade social de Dostoiévski, que seria uma pessoa que estaria em contradição entre dois posicionamentos sociais ideológicos, um socialismo materialista revolucionário e uma cosmovisão religiosa conservadora. Então, no entender do Lunacharsky, o Dostoiévski é um sujeito em contradição interior que ora oscila para um posicionamento revolucionário marxista e ora está olhando, acreditando num conservadorismo religioso. Essa contradição entre um viés revolucionário e conservador, marxista e religioso, ao ver do Lunacharsky, é uma das questões que explicaria o romance polifônico. Bom, o que entende o Bakhtin? Tanto essa questão do contexto econômico exterior, o impacto do capitalismo, quanto essa suposta duplicidade de personalidade social do Dostoiévski, elas não explicam para o Bakhtin o novo princípio estrutural da polifonia.
que ele está dizendo? Ainda que eu possa concordar que existe o impacto do capitalismo, ainda que eu possa imaginar que o Dostoiévski vivia enquanto indivíduo uma contradição entre um viés revolucionário marxista e um viés conservador religioso, isso não explica a nova forma do romance polifônico. E além disso, vai dizer o Bakhtin, quando essas contradições forem superadas em termos históricos, ainda assim o romance polifônico vai permanecer. Então eu não posso trazer toda a explicação da nova forma do gênero apenas situada pela condição histórica em que ele nasceu. Inclusive porque, como nós vamos ver também ao longo dos demais vídeos, da leitura do livro, para o Bakhtin é necessário entender a história de formação do gênero romanesco, e que resultará no gênero romanesco polifônico em Dostoiévski. Eu não posso, portanto, me ater apenas à atualidade em que aquele gênero nasce. Bom, continuando, vai dizer o Bakhtin que nas décadas de 1930 e 1940 é interessante destacar um ensaio F.M. Dostoiévski do Kippertin. O Kippertin vai falar a respeito da capacidade do Dostoiévski de ver a alma dos outros. Então, mas essa alma vai ser vista a partir de um psicologismo realista. Ou seja, eu não vou olhar para os personagens de um ponto de vista individualista, subjetivista, só tentando entender o que se passa no psicologismo, na atividade psicológica, na atividade mental desses personagens. Eu vou entender que essa atividade mental, que esse psicologismo é resultado de um confronto de ideias que esses personagens tecem com outros personagens. Assim como no mundo real, as nossas ideias, elas provêm de outros sujeitos, seja por meio de conversas que nós tivemos, de textos que nós lemos, e essas conversas adentram a nossa consciência e ficam reverberando na nossa consciência com as ideias que nós já temos, que também já vêm de outros. Do mesmo modo, vai entender o Kippertin, é o modo de abordagem do Dostoiévski para ver o desenvolvimento do psicologismo individual. Então, no entender do Kippertin, trata-se de um psicologismo realista e não de um psicologismo individualista ou de um psicologismo subjetivista. Seria um método artístico de penetração na contraditória coletividade humana, porque eu só vou entender o psicologismo, o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento das ideias dentro de uma consciência, se eu entender que essa consciência ela se forma na coletividade humana. Então, mais interessado do que olhar para dentro do sujeito que ele pensa, é olhar para as relações sociais que esse sujeito tece, para que eu possa entender como, por meio dessas relações sociais, essa consciência dele é constituída e continuamente modificada, porque ele permanece sempre em interação. O que faz um eco, a meu ver, bastante claro com a própria concepção do desenvolvimento do psicologismo que o Walashinovi traz em Marxismo e Filosofia da Linguagem. O Bakhtin concordará com o Kippertin, ele entende também que, de fato, Dostoiévski tem essa capacidade de ver a alma dos outros, como nós vamos ver mais à frente, em vídeos futuros, a partir, por exemplo, do discurso penetrante, que alguns personagens serão portadores desse discurso penetrante, que consegue olhar o que o outro pensa, e olhar essa psicologia não de uma maneira subjetivista, mas de uma maneira realista, objetiva, olhando as interações sociais que são tão importantes na configuração desse psicologismo. O Bakhtin concorda com o Kippertin e vai dizer que ele chegou a resultados bastante similares ao do próprio Bakhtin, embora por um caminho independente. Na década de 70, o Bakhtin vai destacar um livro Prós e Contras, Notas sobre Dostoiévski, do Viktor Shklovsky. Segundo Bakhtin, o Shklovsky parte da tese do Grossman de que a discussão entre vozes ideológicas é a base da forma artística de Dostoiévski. Sim, Bakhtin concorda com isso. Existe um papel fundamental no romance do Dostoiévski, é o diálogo, o debate de ideias de diferentes personagens que, por meio de suas vozes, trazem diferentes concepções ideológicas. Mas o que fará o Shklovsky?
ele não se pautará tanto para olhar a estrutura do romance. Ele vai olhar para, mais uma vez, aspectos externos. Então, ele vai trazer as fontes históricas dessas discussões ideológicas, vozes políticas, sociais, ideológicas, que estão em conflito e que explicariam essas vozes que aparecem no romance do Dostoiévski, né? Na prosa do Dostoiévski, na poética do Dostoiévski. O Bakhtin, embora reconheça a importância desse tipo de trabalho histórico, histórico-literário, histórico-crítico, mais uma vez fica aquela crítica de que falar dos fatores externos ao texto, ao romance, não muitas vezes é o suficiente para explicar a nova estrutura do romance, a nova composição interna, em que, além de trazer essas vozes, eu tenho que dispor essas vozes de tal maneira em que haja essa igualdade que o Dostoiévski, ao ver do Bakhtin, está buscando, essa igualdade entre vozes, o que vai demandar métodos novos de composição, entre os quais eu posso destacar aqui nesse momento uma nova posição de autor que não se sobrepõe às vozes ideológicas dos demais personagens. Então, eu posso, por exemplo, ter um autor literário que traz várias vozes, né, traz uma multiplicidade de vozes, mas dentro do romance a voz dele se sobrepõe. Então não adianta eu apenas olhar as fontes históricas dessas vozes ideológicas, eu tenho que olhar para dentro do romance e entender como ali o Dostoiévski criou uma nova forma de romance que o Bakhtin vai chamar de romance polifônico. Além disso, uma outra crítica que o Bakhtin faz é que ele diz assim: segundo Shklovsky, o Dostoiévski teria morrido sem nada a resolver. Ainda que de fato o Bakhtin, o Dostoiévski tenha morrido sem nada a resolver, inclusive porque essas contradições da época não estavam no escopo dele resolver, vai dizer o Bakhtin, essas contradições, que inclusive são próprias da sociedade, elas podem permanecer, mas isso não tira o mérito da criação de uma nova forma de gênero discursivo, que é o gênero discursivo romance polifônico. Ou seja, quando eu olho muito para os fatores externos, esquecendo da composição interna do romance, eu posso ficar, como faz aqui o Shklovsky, achando que o romance, essa nova forma, depende dos fatores externos, sendo que essa nova forma ela permanece para além das condições históricas que a criaram, que a engendraram, que de alguma maneira podem sim ter influenciado o seu surgimento. De todo modo, apesar dessa crítica, o Bakhtin segue falando a respeito de aspectos que o Shklovsky destaca e com os quais o Bakhtin concorda. Ele vai trazer duas observações que ele considera importantes que o Shklovsky faz. Uma delas diz respeito à inconclusibilidade dos romances de Dostoiévski, da prosa dostoiévskiana. Essa inconclusibilidade não seria um defeito do Dostoiévski, mas é uma inconclusibilidade que é um plano artístico do Dostoiévski. Então é a inconclusibilidade como um plano artístico de Dostoiévski. O que acontece ao ver do Shklovsky, tese com a qual Bakhtin concorda? O Dostoiévski ele criou romances em que ele gostaria de ver sendo encerrados, mas com uma inconclusibilidade. Isso pode parecer contraditório. Como eu vou encerrar um romance, mas vou deixá-lo sem concluir, né? Não vou concluí-lo. Porque essa conclusibilidade estará sendo observada em alguns aspectos. Vamos ver dois deles. Uma é a inconclusibilidade interna das personagens. E aqui vamos sair um pouco do romance e olhar para o mundo real. No mundo real, as pessoas não são concluídas no sentido aqui fala o Bakhtin. Como assim? Se você olhar para a sua vida, com certeza você tinha algumas ideias na sua infância, algumas ideias na sua adolescência. Se você é um jovem adulto, hoje as suas ideias são outras. Se você já é uma pessoa que tem mais idade, provavelmente as suas ideias foram mudando. Então, se alguém, em algum momento lá da sua adolescência, falasse você é isso, você, por exemplo, é um socialista, você é um capitalista, você é um machista, você é um feminista, enfim, te colocasse uma etiqueta, isso não seria suficiente. Por quê? Porque você pode mudar. As suas ideias vão mudando. Então as pessoas reais, elas nunca estão concluídas,
Nós não podemos dar a última palavra para elas, porque elas podem mudar. Dessa maneira, isso poderia ser representado no romance, e é uma característica que o Bakhtin acredita que existe em Dostoiévski e que ele admira na composição dos personagens do Dostoiévski, que essas personagens nunca estão acabadas no sentido ideológico. Elas sempre podem estar mudando de ideia. E isso faz parte desse plano artístico da inconclusibilidade. Quando o romance terminar, você vai ficar com a impressão de que, embora o romance tenha terminado, aquelas personagens ainda não chegaram a uma conclusão a respeito das ideias. Isso é algo que o Dostoiévski, no entender do Bakhtin, buscou. Ele queria exatamente que nós terminássemos os livros, os romances, sem poder falar, bom, aquela personagem pensa isso, pensa aquilo, mas que nós, enquanto leitores, imaginássemos que aquela personagem ela ainda continuou perseguindo as suas verdades, porque ela ainda está inacabada. E isso também se dá por meio da inconclusibilidade do diálogo, porque nossas ideias, elas mudam através dos diálogos. Seja no diálogo face a face, numa conversa, seja no diálogo em sentido amplo que a gente tem com os textos, por exemplo, que nós lemos. Então, quando nós vamos recebendo ideias, seja por texto, seja mesmo por meio de diálogos reais, né? O que acontece? Nós vamos mudando. E assim é representado também no romance do Dostoiévski. As personagens têm ideias, mas essas ideias são debatidas em alguns diálogos. Essas ideias, depois de debatidas no diálogo, elas voltam para o interior da consciência dessas personagens que passam a repensar, reelaborar, reacentuar as suas próprias ideias. E existe, portanto, um fluxo contínuo de formação e de reelaboração dessas ideias. E, novamente, embora, claro, exista ali um ponto final no romance, nós vamos ficar com a impressão, enquanto leitores, de que aqueles diálogos poderiam ser continuados, porque as personagens não chegaram a um ponto comum, a um senso, a um ponto final a respeito do que elas discutiam. Então, existe essa inconclusibilidade das personagens, que está bastante relacionada com a própria inconclusibilidade do diálogo, e essa inconclusibilidade não é um defeito, mas é uma busca do Dostoiévski enquanto compositor de um novo gênero, faz parte do seu plano artístico conceber e expressar essa inconclusibilidade humana. Isso, contudo, vai observar o Bakhtin, né, vai fazer essa ressalva, não contradiz a perfeição externa. Como assim a perfeição externa? Haverá um fim do romance, haverá um ponto final, haverá um final para o enredo em geral nas obras. Mas isso não contradiz essa inconclusibilidade. Porque embora eu vá dar, muitas vezes, até um final bastante protocolar, bastante comum, convencional ali, aquele romance, a ideia é que o leitor sinta que as ideias ainda poderiam ser debatidas, que as próprias personagens ainda permanecem inacabadas. Outra observação que o Shklovsky faz e com a qual o Bakhtin concorda e destaca é a questão da natureza dialógica de toda a estrutura romanesca em Dostoiévski. Assim, não apenas as personagens polemizam por meio dos diálogos, como os próprios elementos do enredo estão em contradição. Então, muitas vezes, nós vamos ver que o próprio enredo traz situações que levam as personagens a um conflito, e por meio desses conflitos do enredo, essas personagens precisam expressar os seus valores ideológicos. Elas precisam falar a respeito do que elas pensam, a respeito do que elas imaginam, a respeito das suas ideias. Então, tudo isso contribui para essa natureza dialógica do romance. Nesse sentido, vai dizer o Bakhtin, o romance polifônico é inteiramente dialógico. E aí ele vai trazer, de alguma maneira explicando essa ideia do romance inteiramente dialógico, a questão do grande diálogo no romance.
Ele fala de dois aspectos. Um primeiro é são os diálogos com posicionamento expresso. O que são os diálogos com posicionamento expressos? Diálogos com posicionamento expressos são quando eu estou lendo a obra literária e eu vejo a representação de um diálogo. Então, a personagem A fala tal coisa, a personagem B responde. Então, eu vejo uma representação do diálogo. São os diálogos com posicionamento expresso. Nesses diálogos com posicionamento expressos, ideias são debatidas. Essas ideias debatidas, elas adentram o discurso interior, o microdiálogo das personagens. Então, as personagens debatem ideias, essas ideias adentram a consciência das personagens, ali elas ficam reverberando com as próprias ideias que as personagens já têm, e em outro momento essas ideias do interior podem vir a ser expressas em novos diálogos, em novas conjunturas dialógicas, às vezes com os mesmos personagens, às vezes com outros personagens. Então existe uma dinâmica de interação entre os diálogos externos, com posicionamentos expressos, e os diálogos internos, o microdiálogo. Essas interações reelaboradas, né, dinamicamente mostradas ao longo do romance, criariam aquilo que o Bakhtin chama de o grande diálogo do romance. Partindo agora, já para o final da década de 50, e início da década de 60, o Bakhtin vai destacar a coletânea, a obra de Dostoiévski, dentro da qual há um ensaio Dostoiévski, artista, de Leonid Grossman. Inclusive, esse ensaio já foi traduzido no Brasil pelo Boris Schneiderman. Para o Grossman, a base dos romances de Dostoiévski é o cruzamento de duas ou várias novelas. E para ilustrar a sua tese de que o romance seria o cruzamento de duas ou várias novelas, ele cita a construção da obra Memórias do Subsolo, composta de 3 capítulos. Um primeiro, que é um monólogo polêmico e filosófico, um outro, que é um episódio dramático, e um terceiro, que é um desfecho catastrófico. E ele cita uma carta do Dostoiévski em que ele comenta que se aquele primeiro capítulo fosse publicado, conforme havia uma sugestão à época, de maneira separada dos demais capítulos, isso comprometeria muito a compreensão. Porque o que ele diz? É preciso observar essa passagem do tema, essa passagem das discussões por esses capítulos, embora em tons diferentes. Num primeiro momento, esse tema vai estar num acento polêmico, filosófico, depois em um acento dramático, até chegar ao final catastrófico. Ou seja, eu tenho uma passagem de tom falando a respeito do mesmo tema, ao que o Grossman vai relacionar a ideia da passagem na música, né? Cantar um tema por diferentes vozes. Nesse sentido, o Grossman, aí, se valendo das metáforas do campo musical, ele vai falar que seria a ideia do ponto-contraponto, né? Vozes diferentes cantando diversamente o mesmo tema. O Bakhtin concorda com essa ideia, e de fato existe isso nos romances. Você vai ter uma mesma ideia sendo cantada, aspas, por diferentes vozes que vão dar diferentes entonações para essas ideias. Então, por exemplo, a ideia de que Deus exista, ela vai aparecer em um tom na voz do Alyosha, nos Irmãos Karamazov, ela vai aparecer em outro tom na voz do Ivan Karamazov. As próprias ideias do Ivan Karamazov, né, a respeito da existência de Deus, elas vão aparecer com diferentes acentos, né, cantadas diferentemente, se nós olharmos para essa metáfora, pelo Smerdyakov ou pelo demônio que visita em alucinação ou sonho o Ivan. Então você vai ter esse tema sendo cantado de diferentes modos. Mas o Bakhtin, fazendo talvez uma ressalva à metáfora da música, ele vai dizer, nesse sentido, né, se nós pensarmos aí no ponto-contraponto, na passagem do tom, nós olharíamos que para o Dostoiévski tudo na vida é dialógico. Ou seja, é uma
contraposição dialógica. Por quê? Porque a contraposição humana ela precisa passar, ao ver do Bakhtin, pelo diálogo. Porque é no diálogo que nós discutimos as nossas ideias. Então esse tema, para que ele receba esses diferentes acentos, ele precisa estar na voz de um determinado personagem, e para que ele receba um outro acento, ele precisa participar do diálogo, para que um outro personagem possa dar um acento diverso àquele tema, dar um acento diverso àquela ideia, dar um acento diverso àquela ideologia. Nesse sentido, inclusive, Jalal Bakhtin, a contraposição não está apenas nas ideias, mas na própria composição do romance. E aí ele vai falar a respeito da ideia dos sósias, dos duplos, né? Que são personagens em que trazem um contraponto à ideia de um determinado personagem. Mas esse sósia é como se ele precisasse ser outra pessoa. Porque as ideias, para o Bakhtin, no romance polifônico, elas são muito vinculadas às pessoas. Então, mais interessante do que ver dentro do interior de um ser humano, da consciência de um personagem, a contradição das ideias, o contraponto das ideias, é que eu tenha dois personagens. Porque ali eu consigo ver esses dois personagens em embate por meio dos diálogos que eles possam tecer. Sintetizando as críticas literárias dos diferentes críticos literários que o Bakhtin analisou, ele vai dizer que a maioria dos críticos ignorou a originalidade da forma do Dostoiévski, voltando-se apenas ao conteúdo, aos temas, às ideias, algo que nós já falamos nos outros vídeos. Ou seja, muitas vezes os críticos se perderam discutindo com as ideias de determinados personagens, com as ideias filosóficas, morais, éticas, políticas desses personagens e não olharam para essa nova forma em que essas ideias, no entender do Bakhtin, elas recebem um tratamento muito diferenciado por essa nova forma de composição. Uma nova forma de composição em que essas ideias podem se relacionar de uma maneira diversa, porque o autor não se sobrepõe a elas. Ele permite que os personagens possam dialogar com alguma igualdade, inclusive em face do próprio autor. Além disso, como nós vimos aqui, essas ideias vão precisar receber acentos diferentes, né? Serem, às vezes, ironizadas, contraditas por outros personagens, que vão zombar das ideias sérias, ou que vão entender ideias irônicas como sérias. Personagens que vão dialogando nesse processo do grande diálogo do romance, em que as ideias são debatidas em diálogos composicionalmente expressos, adentram o diálogo interior das personagens, são ali reelaboradas e podem voltar em novos contextos dialógicos, em novas conjunturas dialógicas, em novos diálogos composicionalmente expressos, compondo o grande diálogo do romance, um grande diálogo do romance que mostra a inconclusibilidade das personagens e a inconclusibilidade dos próprios diálogos, o que faz parte desse plano artístico do Dostoiévski de compor uma forma de gênero nova, que é o gênero romanesco polifônico. Nesse sentido, sintetizando o que o Bakhtin está dizendo, ele vai falar, diferentemente do romance monológico, em que existia a consciência una do autor, a ideia única do autor que conduzia o romance, no romance polifônico, essa consciência é somente parte do todo. Porque outra parte importante são justamente as ideias dos personagens. Então não vai ter apenas a consciência do autor, mas a consciência de cada um desses personagens que será representado com as suas ideologias próprias. Se antes, no romance polifônico, o todo era resultado da ligação do enredo, era ligado pelo enredo com o tom e o estilo pessoal do autor, agora, no romance polifônico, eu vou ter novos princípios de combinação do todo. Inclusive porque também, como nós já vimos em outros vídeos, eu vou ter vários estilos, vários tons, porque eu vou permitir que os personagens se expressem à sua maneira e eu não vou
colocar, o autor não vai colocar o seu estilo, o seu tom acima do tom das personagens, e ele vai organizar esses diálogos, esses embates, não a partir apenas do enredo, mas do desenvolvimento da consciência humana em eterna formação por meio de diálogos que, pelo menos do ponto de vista temático das ideias que estão sendo debatidas, não acaba. Ele permanece sempre aberto. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Me conta aí no comentário se você está entendendo, se você gostaria de alguma complementação. E assim nós seguimos. Logo nós iniciamos o capítulo seguinte. Muito obrigado para você que me acompanhou aqui no vídeo. Eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.